O Jax está em uma cela fria. Só tem o chão sob seus pés. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela, pois fica muito acima do chão. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O homem precisa sair da cela o mais rápido possível. Ele não pode cavar um túnel e ir fundo no subsolo, pois as paredes são muito grossas, e ele ficaria exausto muito antes de terminar de cavar seu caminho para a liberdade. Você consegue encontrar a maneira mais fácil de sair da cela? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer um pequeno monte, no qual pode subir e chegar até a janela. A Eva está vagando pelo deserto há dias. Ela está cansada, com sede e com fome. Finalmente, ela se aproxima de um oásis, mas para chegar nele, precisa escolher um dentre 3 caminhos. Na entrada do primeiro, há um enorme dragão com 2 cabeças. No meio do segundo, há tigres famintos. E o terceiro caminho está repleto de milhares de escorpiões. Qual caminho ela deve escolher? O primeiro. Dragões não existem, então ela estará segura lá. A Jane entra em uma cafeteria e pede um cappuccino. A caixa diz que é o seu dia de sorte. Ela dará o cappuccino de graça se a Jane conseguir responder a um enigma corretamente. A caixa diz: há 2 baldes cheios de água até o topo. Os baldes têm a mesma altura, mas a temperatura da água dentro do primeiro é de 25 graus Celsius, enquanto no segundo é de 25 graus Fahrenheit. Se uma pessoa deixar cair uma moeda em cada um ao mesmo tempo, qual moeda atingirá o fundo do balde primeiro? A Jane leva alguns minutos para responder ao enigma, mas ela acerta. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? Ela disse que a moeda colocada no primeiro balde atingiria o fundo primeiro. Isso tem a ver com o estado físico da água em cada balde. A 25 graus Celsius, a água é líquida, enquanto a 25 Fahrenheit, ela se transforma em gelo. A Emília finalmente foi para Paris. No primeiro dia, ela comprou uma baguete e um pouco de queijo e foi ao parque fazer um piquenique. Ela se sentou e cortou a baguete em 4 pedaços. Uma pessoa aleatória perto dela disse: "Ei, você levou 12 segundos para fazer isso. Você consegue descobrir quanto tempo ela levaria para cortar a baguete em 8 pedaços?" Levaria 28 segundos. Funciona assim. Para cortar uma baguete em 4 pedaços, é preciso fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que ela faz um corte em 4 segundos. Agora, se ela quiser cortar a baguete em 8 pedaços, precisará fazer 7 cortes. Então, 7 cortes vezes 4 segundos cada é igual a 28 segundos. Todos os domingos, o seu Lúcio dá para suas 4 filhas algum dinheiro de bolso. Metade de todo o valor vai para a filha mais velha, Bianca. A segunda irmã, Ana, recebe metade da quantia que a Bianca recebe. A Kátia recebe 1/6 do valor total. E os $10 restantes vão para a filha mais nova, Nice. Quanto dinheiro o seu Lúcio dá para as filhas? Mais uma vez, a Bianca fica com metade do dinheiro, a Ana recebe metade da metade, o que significa 1/4 da soma original, e a Kátia fica com 1/6. Todas ganham uma fração de 12avos. Então, a Bianca recebe 6 12avos, a Ana recebe 3 12avos, e a Kátia também recebe 3 12avos. Juntas, isso soma 11 partes de 12, o que significa que a Nice recebe 1 12avos, que equivale a $10. A soma total é 12 12avos, que dá $120. A Bianca recebe 60, a Ana recebe 30 e a Kátia recebe 20. Ei, se eu fosse a Nice, eu reclamaria. A dona Thaís é proprietária de uma boutique que produz e vende cerâmicas caras. Em uma sexta-feira, quando a semana de trabalho estava quase terminando, ela foi colocar os ganhos do dia no cofre e ficou chocada ao descobrir que o dinheiro havia sumido. Alguém o havia roubado. Ela suspeitou que fosse um de seus funcionários e perguntou a cada um deles o que estavam fazendo naquele dia. Sandra, a gerente de vendas, disse que estava procurando novos clientes. Júlio, o ceramista, disse que sempre fazia uma caneca por dia e mostrou todas as canecas que havia terminado naquela semana.
Lily, a designer, disse que estava trabalhando, mas também admitiu que não tinha sido realmente produtiva naquele dia por causa de alguns problemas familiares. Quem mentiu? O Júlio. Há 5 dias úteis em uma semana normal. O homem disse que fazia uma caneca por dia, mas só mostrou 4. Isso significa que ele perdeu um dia de trabalho, provavelmente o dia em que precisou roubar o dinheiro da dona Thaís. 2 carros, um azul e um vermelho, começaram a trafegar na mesma rodovia ao mesmo tempo. O carro azul está a uma velocidade de 95 km por hora e o vermelho está a 65 km por hora. No entanto, depois de algum tempo na estrada, eles se cruzam em um ponto. Como isso é possível? Bem, eles estão viajando em direções opostas, então, em algum momento, passariam um pelo outro de qualquer maneira. O Carlos era um homem rico que tinha 2 filhos adultos, o Enzo e o Christian. Todos viviam em uma grande mansão. Um dia, o Carlos notou que estava faltando um vaso antigo caro. As únicas pessoas que estavam em casa na noite anterior eram seus filhos. Ele não queria envolver a polícia, então decidiu interrogar os 2. Ele viu o Enzo entrar dirigindo pelo portão. Ele estava de volta de sua ida diária à academia. O jovem disse que na noite anterior estava tocando guitarra e não notou nada de estranho. Então, o Carlos encontrou o Christian perto da piscina. Ele disse ao pai: "Agora eu entendo. Ontem vi o Enzo colocando uma caixa no banco de trás do carro. Deve ter sido o vaso." Mas o Carlos imediatamente descobriu que foi o Christian quem pegou o vaso. Como ele soube? Porque o Enzo dirige um carro esportivo que só tem 2 lugares. Ele não poderia ter colocado uma caixa no banco de trás. Isso significa que o Christian está mentindo. Há um pedaço de grama mágica em um campo e ela dobra de tamanho a cada dia. Se no primeiro dia é apenas um pedaço de grama, no segundo ela estará 2 vezes maior e assim por diante. Levará 10 dias para a grama cobrir todo o campo. Quanto tempo levará para ela cobrir metade do campo? O pedaço de grama dobra de tamanho a cada dia. Assim, metade do campo estará coberta com ela. Em um reino muito distante, vivia um velho rei. O rei estava preocupado por não ter herdeiros para seu trono. Um dia, ele teve uma ideia. Decidiu dar a cada criança em seu reino uma semente. Ele prometeu fazer da criança que cultivasse a planta mais bonita seu herdeiro. 3 meses depois, milhares de crianças vieram ao palácio. Todas tinham plantas verdes incrivelmente altas em suas mãos, mas uma garota tinha um vaso vazio. No entanto, ela foi a que o rei escolheu para ser a futura rainha. O que o fez fazer isso? O rei havia dado sementes falsas às crianças. A garota acabou sendo a única criança honesta.